certo? É muito importante isso. E, às vezes, bem acontece, doutor Guto, e vocês que estão nos acompanhando, é importante que você tenha esta sacada. Olha, você pode estar com uma boa apresentação e alguém da plateia, que também é preparado, começa a ficar incomodado com você, por você estar tendo uma boa performance. Isso causa invejas em alguns, e noutros não causa inveja, mas vontade de querer também se expressar. Portanto, é importante que você diga, logo no começo da sua apresentação, grave isso, pelo amor de Deus. Ao abrir a sua palestra, a sua audição, diga, coloque esse item. Pessoal, ao final da minha palestra, eu vou reservar X minutos para que vocês possam me perguntar, se manifestar. Você tem que dar esta possibilidade proativa para que o outro também se manifeste. Dê a oportunidade ao outro. Porque se você monopolizar o monólogo, né, só você vai causar uma certa animosidade em algumas pessoas. E com razão. Então, por isso é que algumas pessoas ficam um tanto chateadas com alguns palestrantes, porque ele gostaria de se manifestar, ele gostaria de ser visto. Né? Aí é quando acontece a comunicação violenta. Né? E você deve ser um comunicador não violento, como disse o Rosenberg. Perfeito, mestre. Olha só, tem aqui várias pessoas já fazendo comentários, a própria Michelle aqui elogiando a sua eloquência e sensibilidade, pedindo que eu te passe a indicação do livro, Mi. Grande Adriano está aqui. Prazer ter você aqui, meu amigo. Obrigado pelas palavras. Estamos juntos. E de fato, mestre, esse aspecto que o senhor... Que é Adriano Martins, que é Adriano é? Nosso amigo Adriano Martins. Doutor Adriano. Um abraço aí, doutor Adriano. Obrigado aí pela sua participação. Sejam todos bem-vindos. Não para de chegar pessoas, sejam bem-vindos aqui nesse bate-papo onde estamos falando sobre oratória, mestre e discípulo. Né? Aqui um prazer para mim estar dividindo essa live com o professor Pedro Barroso, como eu disse para mim, como eu disse para vocês, que para mim ele é o meu grande mestre, né? Me conectei com o Pedro em 2007, já lá se vão 15, 16 anos que a gente se conhece, e dessa relação aí conseguimos construir uma relação fraternal, uma bela amizade, e é sempre um prazer ouvi-lo, né? Como você falou, Michele, com essa eloquência, essa sensibilidade, essa erudição. Eu conheço poucos oradores que têm esse grau de erudição que o Pedro tem. E, de fato, mestre, o senhor trouxe aí elementos muito importantes, né? O tripé clássico da oratória, o não verbal, as nuances vocais, o conteúdo em si, né? Como é importante a gente poder estar... O senhor fala algo que eu gosto muito. Não sejamos imbecis especializados. Ou seja, se você é um médico, um cardiologista, não vai estudar só sobre a sua especialidade. Por que não estudar sobre antropologia? Se você é um advogado, por que não estudar sobre literatura? Se você é um engenheiro, por que não estudar sobre astrologia, sobre filosofia, sobre sociologia e por aí vai? São tantas áreas do saber e quanto mais fontes, né, mestre, nós bebemos, nós aumentamos o nosso alforge, né, a nossa caixa de ferramentas, a gente consegue ali colocar outros elementos que nos serão úteis em vários momentos durante uma apresentação, por exemplo. Então é importante que a gente tenha essa atenção sobre esse aspecto relevante feito na Universidade da Califórnia por Albert Mehrabian, onde ele fala que apenas 7% da comunicação é transmitida
particularidades e ele se aplica com congruência. É uma observação importante para a audiência. Mas, independentemente disso, enquanto tem assim de você possa utilizar. Agora, voltando para o aspecto emocional, se você não tiver boa gestão das suas emoções, é óbvio que a mercê de reforçar. Se tiver ou uma desaprovação com um simples, aquilo vai gerar em você um emocional que provavelmente fará com que você perca o fio da meada e muitas vezes coloque a sua apresentação por água abaixo. Então é muito importante, e por isso nós estamos no aspecto emocional, porque sem trabalhar o emocional, dificilmente aqui, ou tá falhando aí onde o professor tá? Tá falhando enquanto eu tô falando? Eu estou lhe ouvindo bem. Então. O senhor está... Para mim aqui tá dando uns cortes. Eu queria que vocês, pessoal, enquanto eu falo. Pronto. E a gente vai por aqui. Os ruídos sempre existirão. Não é? Você está me ouvindo, doutor Guto? Estou te ouvindo. Realmente fez um... Realmente. Mas... cortou? Como é que tá? Retornou? Eu tô te ouvindo, mestre. Tá me ouvindo, né? Vamos pedir o feedback para o pessoal aqui. Vá pedindo aí, porque eu estou só olhando para a câmera e tocando barco, e você é quem está me dando esse feedback das pessoas que estão aparecendo aí no chat. Certo? Geral, né? Tá falhando. Será que o senhor consegue com a sua equipe aí, mestre? Vamos ver aqui. Vou aguardar o feedback de vocês aí, hein? Tá falhando. Tá falhando. Boa noite, que eu. Vamos ver aqui, pessoal. Melhorou. Melhorou aqui. Melhorou eu acho que melhorou agora, viu? Para mim melhorou. Melhorou. Vamos aguardar aí vocês darem um feedback. Para mim melhorou. Pessoal, sejam bem-vindos. Amanda, seja bem-vinda. Keu Costa, seja bem-vinda. Dora, Rosinei. Eu acredito que agora melhorou. Agora tá 100%. Para mim aqui, pelo menos, parou os cortes. Sinalizem aí, pessoal, se a live tá fluida. Comentem aí, por gentileza. Está bom por aqui. Pronto. Então vamos lá, mestre. Vamos retomar, mestre. Repare, doutor Guto, o senhor colocou aí uma coisa que eu quero deixar muito clara. O orador, ele tem que ser uma pessoa conectada com as forças universais. O universo, as forças criativas da natureza. Certo? Quando, se o orador só se preocupar com a sua performance retórica, né, é bom, mas também ele tem que ter o seu lado espiritual. Perfeito.
o doutor Guto falou sobre o médico, sobre o imbecil especializado, o advogado, o médico, o engenheiro, por exemplo, o advogado, a doença, o orador doente. Já pensou um orador sem vida, um orador com os ombros caídos, cabisbaixo, olhando para o chão, um deprimido, né? O orador, ele tem a força ativa de Deus dentro dele. Né? A doença é um desequilíbrio espiritual, psicológico, né? Fruto da questão material que a gente interferiu lá no psicológico e nos atrapalhou, certo? Então, essa cura da oratória, ela é fundamental, porque o orador é aquele homem, é aquela mulher, né, que busca não só a palavra perdida, mas o equilíbrio harmonioso entre ele e o cósmico. Né? Ele não se abate com os diabretes que aparecem à sua frente. Ele está sempre pronto. Ele tem que ter um corpo bom, saudável, né? Um psicológico saudável, e ser um amigo dos livros, ler diariamente, nem um dia sem uma linha, sem uma leitura. Né? E agora, com o advento da inteligência artificial, melhor ainda para nós, oradores, porque é agora que está o grande desafio. Né? O grande desafio está aí. A oratória e a inteligência artificial. Aí, algumas pessoas dizem, mas agora a máquina vai dominar o ser humano, porque essas empresas, elas têm uma réplica de cada ser lá em seus arquivos. E tem mesmo uma réplica. Tem o Pedro Barroso lá, tem o doutor Guto, tem o doutor Adriano, né? Tem todos nós lá, tem uma réplica de cada um. Tem um voodoo, como diz o outro. Né? E ele, de lá, ele manipula como ele quer a gente. Ele manipula como ele quer. Mas tem um detalhe. Ele tem o nosso arcabouço, mas ele não tem uma coisa. Ele sabe mexer em nossas emoções. Tanto é que mexem toda hora. Mas uma coisa, ele não mexe. Ele não mexe em nossa alma. Pode fazer um boneco, pode fazer um voodoo, pode fazer um espantalho cheio de dinheiro por dentro, um espantalho de dinheiro, como a gente vê muita gente assim. É um espantalho cheio de notas, né, de cédulas, né, inflado por cédulas. Tanto é que quando perde tudo se mata, como se aquilo fosse o bem mais importante da sua vida, e não a vida. O que tem de empresários, de pessoas endinheiradas, né, que quando perdem tudo, tocam fogo no corpo, pula do prédio. Olha que loucura. Porque perdeu o dinheiro, perdeu a propriedade. Aí tira a vida. Como se a vida, né, fosse menos importante do que tudo isso. O mais importante é a vida. Certo? Então a gente deve preparar o orador para que ele seja um contemporâneo, né, da humanidade, né, e venha a contribuir para a humanidade, que seja um servidor incondicional da humanidade.